Fala, ETquianos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo entendendo os mapas. Bora lá? Você provavelmente já ouviu falar sobre fluxograma, mas BPMN não é tão famoso assim. Então eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a diferença entre esses dois. Bom, o fluxograma ele é mais simples do que a outra forma. Por quê? O fluxograma ele foca em apenas um processo que acontece ali geralmente entre uma pessoa apenas, ou um departamento só, ou apenas uma ação que deve ser feita. Já o BPMN ele foca num processo que envolve vários departamentos e até diferentes pessoas. Por isso ele é mais completo que o fluxograma. Então segue aí que eu vou te explicar a estrutura dessa forma de mapeamento de processo. Como eu falei, o BPMN ele é mais completo porque ele se divide com várias pessoas, como mostra nessa figura aí. Tá vendo? Um quadradão dividido ali no meio. E essas divisões se chamam swim lanes, ou na nossa tradução, raia. E também o BPMN ele pode ser chamado, ele é encontrado também como diagrama de raia. Se você já leu o nosso material, você com certeza já viu essa imagem alguma vez. E eu vou explicar o que significa essas divisões e também o que significa cada um dos elementos. O primeiro deles é o pool, a piscina, que vai identificar todo o processo. Então o processo inteiro vai estar dentro desse lugar aí. O segundo são as lanes, as faixas. Dentro de cada uma dessas faixas vai identificar um departamento ou um pessoal que seja responsável por parte desse processo. E aqui nós temos cada elemento, quer dizer, existem mais além desses, mas no nosso processo os principais e os que a gente utilizou são esses. E dá um pause aí para você dar uma lida rapidinho. Deu pra ler aí? Beleza. Vale lembrar que esses elementos não serão encontrados nessas cores, tudo mais, são apenas representações gráficas. Então, o primeiro início vai ser a bolinha que vai iniciar todos os processos. Então, quando tiver o início de um processo, vai ter uma bolinha com essa linha, essa borda fina em volta dela. O segundo é a atividade. Toda atividade ou toda a ação que acontecer, ela estará inserida dentro desse quadrado. Lá embaixo agora, a decisão é uma escolha, que terá que ser feita no processo, e ela vai ter dois caminhos, o sim e o não. O quarto, é sobre as mensagens. Aí, a mensagem que é escura, ela significa o envio da mensagem, e a clara, o recebimento de uma mensagem. Já as bolinhas vermelhas, a bolinha de baixo indica o fim de um processo. Então, por exemplo, lá na decisão, se tem alguma coisa que é não e não tem o que fazer, ela encerra o fim desse processo. Mas ela não é o final mesmo do processo inteiro, que será indicado aí, no caso, pelaquela bolinha de cima que tem outro círculo dentro dela. Eu tenho certeza que você entendeu o significado de cada uma, então vamos ver aí como é que funciona isso na prática. Se for preciso, vira o seu celular aí para ficar melhor de entender. O nosso primeiro fluxo, ele diz respeito ao empréstimo do livro na nossa biblioteca, sem o nosso projeto, sem o nosso site ou o nosso aplicativo. Então, ali vocês podem ver que nas lanes nós temos dois envolvidos, o aluno e o professor. Então, atualmente, como que acontece esse processo na biblioteca? Bom, inicia o processo, então o aluno entra na biblioteca, ele assina o livro, aquele cadernão lá, ele procura pelo livro nas estantes. O livro está disponível? Se ele não estiver disponível, ou ele procura outro livro, ou ele sai da biblioteca e encerra o processo inteiro. Se o livro está disponível e ele deseja reservar esse livro, então ele reserva o livro e ele vai cadastrar a reserva com o professor. Tá vendo que mudou a responsabilidade da ação desse processo? Já não é o aluno que vai cadastrar a reserva, sim o professor ou o bibliotecário no caso.
que então cadastra a reserva, autoriza o empréstimo e encerra o processo. Agora sim nós temos a parte legal, que é o empréstimo desse livro a partir do nosso aplicativo ou site, ou seja, com a nossa automatização. Agora você já pode observar que nós temos 3 faixas, a faixa do professor e do aluno que se mantém e a faixa do nosso aplicativo, ou do nosso site, que é o Biblioteca 1. Então, inicia o processo. E então, sem a necessidade do aluno ir à biblioteca, ele faz a busca online pelo livro e o sistema processa essa pesquisa. O livro está disponível? Se não tiver, ele encerra essa parte do processo. Se ele estiver disponível, o aplicativo vai disponibilizar a reserva do livro, o aluno vai clicar em reservar e então, nesse momento, o aplicativo vai processar os dados dessa reserva, vai gerar o QR Code que vai ser enviado para o aluno, por meio do aplicativo. Então, o aluno vai até a biblioteca, faz o check-in no mesmo aplicativo ou no site, cadastra esse check-in que vai gerar um banco de dados, a partir dessas informações que ele colocou. O aluno apresenta o QR Code, o professor faz a leitura, o professor, o bibliotecário, faz a leitura do código, cadastra a reserva, autoriza o empréstimo e encerra todo o processo. Viu só como fica muito melhor a partir da automatização? É exatamente isso e essa mudança que vai causar no nosso projeto. Mais uma vez, então, eu agradeço a vocês por estarem fazendo parte desse nosso projeto. E se vocês estiverem curtindo o projeto ou estiverem com dificuldades, mandem mensagem pra gente. A gente vai receber com muito carinho, porque esse projeto fez parte dos nossos estudos do último ano. Então é muito legal a gente ver que está surtindo algum efeito. Então, muito obrigado e até mais.